Palavras diárias de Deus. Para fugir da influência das trevas, você precisa primeiro ser leal a Deus e ansiar de coração por buscar a verdade. Só então você pode ter um estado correto. Viver em um estado correto é o pré-requisito para fugir da influência das trevas. Não ter um estado correto é não ser leal a Deus e não estar ansioso de coração por buscar a verdade. E fugir da influência das trevas está fora de questão. Minhas palavras são a base da fuga do homem das influências tenebrosas, e as pessoas que não podem praticar de acordo com as minhas palavras não serão capazes de fugir das amarras da influência das trevas. Viver em um estado correto é viver sob a orientação das palavras de Deus, viver em um estado de lealdade a Deus, viver em um estado de buscar a verdade, viver na realidade de despender-se sinceramente pela causa de Deus e viver em um estado de amar a Deus genuinamente. Aqueles que vivem nesses estados e dentro dessa realidade se transformarão lentamente conforme entrarem na profundidade da verdade e se transformarão conforme a obra prossegue mais fundo. E no fim, certamente se tornarão pessoas que são ganhas por Deus e que amam a Deus genuinamente. Aqueles que fugiram da influência das trevas podem gradualmente certificar-se da vontade de Deus e gradualmente passar a entendê-la, tornando-se, no fim, confidentes de Deus. Eles não só não abrigam noções sobre Deus e não se rebelam contra Ele, mas também detestam ainda mais aquelas noções e rebeliões que se apossaram deles antes. E o amor genuíno por Deus surge em seu coração. Pessoas que são incapazes de fugir da influência das trevas estão todas completamente ocupadas com a carne e repletas de rebelião. O coração delas está cheio de noções humanas e filosofias para viver, bem como de intenções e deliberações próprias. O que Deus exige é o amor singular do homem. O que Ele exige é que o homem seja ocupado por suas palavras e por um coração repleto de amor por Ele. Viver dentro das palavras de Deus, buscar dentro de suas palavras aquilo que deveriam buscar, amar a Deus por suas palavras, correr por suas palavras, viver por suas palavras. Essas são as metas que o homem deveria se esforçar para alcançar. Tudo precisa ser construído sobre as palavras de Deus. Só então o homem será capaz de satisfazer as exigências de Deus. Se o homem não está equipado com as palavras de Deus, então não passa de uma larva possuída por Satanás. Pondere isto. Quanto da palavra de Deus se enraizou dentro de você? Em quais coisas você está vivendo de acordo com suas palavras? Em quais coisas não tem vivido de acordo com elas? Se as palavras de Deus não se apoderaram completamente de você, então o que exatamente ocupa o seu coração? Em sua vida cotidiana, você está sendo controlado por Satanás ou está sendo ocupado pelas palavras de Deus? Suas palavras são o fundamento sobre o qual suas orações são baseadas? Você saiu do seu estado negativo através do esclarecimento das palavras de Deus? Tomar as palavras de Deus como o fundamento da sua existência. É nisso que todos deveriam entrar. Se suas palavras não estão presentes na sua vida, então você está vivendo sob a influência das trevas. Você está se rebelando contra Deus, está resistindo a Ele e está desonrando o seu nome. A crença de tais pessoas em Deus é pura travessura e perturbação. Quanto da sua vida foi vivida de acordo com suas palavras? Quanto da sua vida não foi vivida de acordo com suas palavras? Quanto do que a palavra de Deus exigiu de você foi cumprido em você? Quanto foi perdido em você? Você observou tais coisas atentamente? Fugir da influência das trevas exige tanto a obra do Espírito Santo quanto a cooperação dedicada do homem.
Por que eu digo que o homem não está na trilha certa? Pessoas que estão na trilha certa podem primeiro entregar seu coração a Deus. Essa é uma tarefa que leva um tempo muito longo para se entrar, pois a humanidade sempre viveu sob a influência das trevas e esteve sob o cativeiro de Satanás por milhares de anos. Portanto, essa entrada não pode ser alcançada em um mero dia ou dois. Eu levantei essa questão hoje para que os homens possam ganhar uma compreensão do próprio estado. Uma vez que o homem possa discernir o que a influência das trevas é e o que significa viver na luz, então a entrada se torna muito mais fácil. É por isso que você precisa saber o que a influência de Satanás é antes de poder fugir dela. Só depois disso você terá como se livrar dela. Quanto ao que fazer daí em diante, esse é um assunto próprio dos humanos. Entre em tudo de um aspecto positivo e nunca espere passivamente. Só dessa maneira você pode ser ganho por Deus.